Se houver um desastre natural, não creio que alguém que esteja assistindo a este vídeo gostaria de vivenciá-lo. Deve ser um tsunami, como vimos em 2004 e novamente em 2011. A quantidade de destruição causada por esses eventos é excessivamente grande. Cidades costeiras que permaneceram intocadas por décadas são arrastadas sem aviso prévio. Eles são verdadeiramente uma força aterrorizante da natureza. No entanto, ao longo da história, houve alguns tsunamis tão grandes que é quase difícil compreendê-los. Ondas que eram tão altas quanto arranha-céus e destruíram tudo em seu caminho, desde os Estados Unidos até o Japão. Aqui estão as 5 maiores ondas de tsunami de toda a história. Tsunamis são geralmente causados por terremotos submarinos massivos, à medida que deslocam grandes quantidades de água. Acredite ou não, no entanto, existe outro tipo de tsunami que não tem nada a ver com terremotos ou quaisquer outros eventos geológicos. Isso é chamado de megatsunami e ocorre quando uma grande quantidade de água é deslocada devido à repentina adição de material em um corpo de água. Na maioria das vezes, esses megatsunamis ocorrem devido a um deslizamento de terra súbito ou ao colapso de um iceberg. No entanto, um evento na história mundial não apenas produziu um megatsunami, mas também teve um efeito em todo o planeta, há 66 milhões de anos. Um asteroide com um diâmetro entre 6,8 a 50,3 milhas atingiu a península de Yucatán, deixando para trás o que é conhecido como cratera de impacto de Chicxulub. Foi um impacto de asteroide massivo que gerou um megatsunami com mais de 100 metros de altura, diferente de qualquer coisa já vista desde então. Era tão alto e se movia tão rapidamente que alguns cientistas acreditam que a onda alcançou áreas internas, como Chicago, Montana ou até mesmo o Canadá. No entanto, neste caso, não foi a onda que causou o maior dano. Um impacto de asteroide nessa escala foi suficiente para eliminar espécies inteiras de animais do planeta, sendo que até mesmo atingir a água era como atingir a Terra. Independentemente disso, foi o suficiente para causar uma mudança ambiental massiva em todo o planeta, desencadeando a era glacial e provavelmente o fim dos dinossauros. O Japão é um dos pontos geologicamente mais ativos do planeta Terra, localizado na fronteira de 3 placas tectônicas e situado dentro do infame Anel de Fogo. O país é lar de vários vulcões ativos, entre eles o Monte Unzen, um grupo vulcânico ativo composto por várias sobreposições de estratos vulcânicos, próximo à cidade de Shimabara, em Nagasaki, na ilha de Kyushu, que é a ilha principal mais ao sul do Japão. O Monte Unzen entrou em atividade novamente em 1990, após centenas de anos de inatividade. Em 1991, uma erupção causou um fluxo piroclástico que matou 43 pessoas. No entanto, a Montanha Ardente é mais conhecida pela destruição que causou em 1792. Naquele ano, a região vinha registrando uma série de terremotos, quando de repente um dos domos de lava desabou no oceano, desencadeando um megatsunami que tirou a vida de mais de 14 mil pessoas e ainda é considerado o pior desastre vulcânico relacionado do Japão. Uma coisa que tornou esse tsunami especialmente mortal foi o fato de ter atingido a província de Hugo, do outro lado da Baía de Ariake, e depois voltado e atingido Shimabara novamente. Disse que a onda atingiu uma altura de 330 pés, ou 100 metros, sendo capaz de atingir milhas no interior e destruir tudo em seu caminho. Dos cerca de 5.000 óbitos, estima-se que 5.000 tenham sido devido ao deslizamento de terra, cerca de 5.000 do tsunami que atravessou a Baía e o restante do retorno do tsunami. Há poucos eventos geológicos na história registrada que viram uma força destrutiva tão intensa quanto a erupção do Monte St. Helens em 1980. Foi o maior deslizamento terrestre da Terra em tempos históricos, resultado de um vulcão inquieto e de sua erupção excepcionalmente violenta. O elemento mais marcante dessa erupção foi o colapso total da encosta norte, resultando em um imenso fluxo piroclástico. No entanto, algo desastroso também ocorreu como resultado desse colapso. Quando o lado da montanha desmoronou, avançou diretamente para o Spirit Lake, que estava a uma curta distância da base do vulcão. À medida que a enorme coluna de rochas e sujeira colidia com o lago, gerou um tsunami que atingiu 860 pés, ou 260 metros, acima do nível do lago. O lago também aumentou de tamanho, quase dobrando de 1.300 acres para aproximadamente 2.200 acres.
Tsunamis internos como esse são um dos desastres naturais mais raros da Terra. Essa imensa parede de água percorreu uma longa distância, derrubando árvores e qualquer estrutura que estivesse em seu caminho. No entanto, mesmo com 860 pés de água se movendo a uma velocidade incrível, ela acabaria. Como pode ser visto pelo desastre do Lago Spirit, tsunamis internos podem significar um destino certo para qualquer pessoa infeliz o suficiente para estar em seu caminho quando ocorre. No entanto, este não foi o primeiro tsunami interno a ser registrado. Apenas 17 anos antes, na Itália, outro tsunami interno causou danos significativos em áreas próximas a um reservatório localizado cerca de 100 km ao norte de Veneza. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Itália decidiu realizar uma série de projetos de construção, incluindo a construção da fatídica Ponte Mirandia em Gênova, que era uma represa hidroelétrica. No entanto, antes da construção da represa, foram emitidos inúmeros avisos de que a montanha acima dela, o Monte Toque, estava instável durante a construção. Os moradores relatavam tremores e deslizamentos contínuos. No entanto, os responsáveis ignoraram os sinais de perigo. Decidiram, como medida de segurança, diminuir o nível da água no reservatório atrás da represa. Foi um erro que lhes custaria caro. Em 9 de outubro de 1963, um deslizamento de terra massivo enviou rochas, árvores e terra caindo no reservatório abaixo. O impacto lançou uma enorme onda de água a 250 metros acima da represa, antes de varrer o vale abaixo e destruir todas as vilas em seu caminho. O tsunami deslocou o ar com uma força supostamente mais poderosa do que uma bomba atômica. Relatos de testemunhas foram difíceis de obter, pois a maioria das pessoas na linha de impacto morreu, cerca de 80% delas em um punhado de vilas ao longo do vale. Cerca de 350 famílias foram totalmente destruídas. Investigações posteriores determinaram que o deslizamento de terra foi desencadeado pela redução do nível da água, juntamente com chuvas intensas. É difícil imaginar tsunamis tão altos quanto os que já mencionamos. Eles são quase tão altos quanto campos de futebol, se não maiores. Isso faz uma pessoa se perguntar: é possível que um tsunami alcance milhares de pés? Quanta força seria necessária para algo assim acontecer? Poucas pessoas acreditam que seja sequer possível. No entanto, o maior tsunami já registrado certamente acabaria com essa dúvida. Aconteceu em 1958 na Baía de Latuya, um fiorde tranquilo no Alasca. Em uma noite de julho calma e fria, um tremor massivo atingiu a área e fez cerca de 30,6 milhões de metros cúbicos de rochas desabarem a 914 metros no Gilbert Inlet, criando uma torrente de água deslocada que disparou para o céu e formou uma onda monstruosa. E quando dizemos monstruosa, queremos dizer que a onda tinha 524 metros de altura, aproximadamente. Conforme avançava pelo fiorde, ela arrastou todas as árvores e vegetação ao longo das encostas. Milhões de árvores foram arrancadas e levadas pela onda. Milagrosamente, essa onda tirou apenas 5 vidas, simplesmente porque é uma área extremamente pouco povoada. Isso mostra o quão letais os tsunamis podem ser quando desencadeados por deslizamentos de terra. Esse deslizamento de terra em particular foi extremamente perigoso, não apenas por causa da quantidade de terra que se soltou, mas também pela altura de onde isso ocorreu. Nunca houve nada nem perto disso. Já falamos sobre o quão poderosos os tsunamis são muitas vezes antes, mas agora temos uma escala para ver exatamente quão grandes eles podem se tornar, seja por terremotos ou deslizamentos de terra. Eles continuam sendo algumas das forças mais mortais do planeta. Se você gostou deste vídeo e quer ver outro igual, clique no link na tela agora mesmo. Com isso, obrigado por assistir e nos vemos no próximo.